Quero começar essa mensagem falando um pouquinho sobre a história de Eli. Ele era um sacerdote, considerado como líder de Israel. Ele vivia num tempo onde pouco a mensagem do Senhor chegava ali. As visões também eram raras, e a família de Eli era acusada de pecados terríveis e considerados muito graves aos olhos de Deus. Para vocês terem noção, a Bíblia fala que os filhos de Eli eles não prestavam, eram desobedientes, tratavam com desprezo as ofertas trazidas a Deus e eles não se importavam com Deus, ao ponto de que nenhuma oferta nem sacrifício fosse suficiente para pagar o seu terrível pecado. Porque naquela época, os pecados eram perdoados através de ofertas e sacrifícios de animais. Então, para que houvesse perdão, era necessário derramamento de sangue. Houve então uma guerra entre israelitas e filisteus, e nessa guerra os filisteus vencem, e além de matar 2 filhos de Eli, eles também tomam a arca da presença de Deus. Essa arca é uma arca de ouro, que para eles representavam de fato a presença de Deus. E a Bíblia diz que os homens foram lá até Eli, falar sobre a derrota do povo israelita, sobre a morte dos seus filhos e sobre a tomada da arca de Deus. E em 2 Samuel 4,18 fala que quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi líder do povo de Israel por 40 anos. A nora de Eli, que estava grávida, ela faltava um tempo ainda para ter filhos, mas quando ela soube da notícia da morte do seu marido e do seu sogro e sobre a tomada da arca de Deus, ela começou a ter dores de parto e dar à luz. Ela deu ao menino o nome de Icabô, que significa a glória saiu de Israel. E antes de morrer, essas palavras foram: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Se nós olharmos para esse momento que ele soube da derrota de Israel, da morte do seu filho e da perda da arca da aliança, a gente percebe que foi justamente no momento que ele ouviu falar na arca que houve esse abalo da parte de Eli. Assim também como a respeito da esposa de Finéias, que eu acredito que eles se entristeceram, sim, com a morte desses entes queridos, com a derrota de Israel, mas o abalo maior foi justamente quando eles souberam que perderam a presença de Deus. Isso revela que para eles o peso, de importância a respeito da arca, a respeito da presença de Deus, era muito maior do que a perda de algo que era especial para eles também. E eu quero te fazer uma pergunta. O que mais tem te abalado? Nós temos vivido em um tempo em que muitas coisas ruins têm acontecido e é muito normal que a gente fique triste com muitas coisas e que muitas coisas tomem espaço em nosso coração. Não há nada de errado em termos sentimentos, não é isso que eu quero dizer. Por favor, me entenda, mas o que eu estou falando aqui é sobre grau de importância que temos dado para coisas e situações. Porque nada nem ninguém neste mundo pode ser mais importante para nós do que a presença de Deus. No início da mensagem eu falei sobre os pecados dos filhos de Eli e um desses pecados era justamente não se importar com o Senhor. Porque o grau de importância que damos para as pessoas revela também o quanto nós a amamos. E não só as pessoas, mas também as coisas, as circunstâncias. Em outras palavras, essa história nos diz que existem pessoas que têm amado e se importado muito mais com as coisas deste mundo do que com a presença de Deus. E que o que Deus espera de nós é justamente o contrário. Amar a Deus sobre todas as coisas requer também priorizá-lo ante de tudo e ter o Senhor como o que temos de mais precioso. Em Mateus 6, 19 ao 21 fala que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É em Jesus que deve estar a nossa maior importância, é em Jesus que deve estar a nossa maior prioridade, é em Jesus que deve estar o nosso maior tesouro. Eu tenho acreditado, gente, que existem níveis de distanciamento de Deus,
Eu não sei se você está distante, se você está perto, ou se você encontra em algum nível de distanciamento que eu vou citar. Mas eu acredito que existe um nível que a pessoa está em pecado e ela se sente tão indigna, sabe? Ao ponto de achar que não tem mais solução, que não existe mais perdão para o seu pecado. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Jesus, ele é especialista em restaurar, em transformar e em fazer nova todas as coisas. Talvez naquele tempo o sacrifício e o sangue de animais não fosse suficiente para apagar o pecado dos filhos de Eli. Mas nós hoje temos Jesus que se entregou e derramou o seu próprio sangue. E não há mais condenação para os que são em Cristo, porque o sangue de Jesus ele é poderoso para perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Ou talvez você se encontre, sabe, em outro nível de distanciamento. Talvez você esteja até servindo a igreja. Talvez você faça coisas para Deus, mas o seu coração está distante de Deus. Talvez o seu coração não queime mais a chama do primeiro amor, não queime mais de paixão por Cristo. E para você eu quero deixar essa palavra que está lá em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, que fala assim: porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Não se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Independente do nível que você se encontra, há esperança, há um jeito, há solução, e Jesus é a solução. Nós precisamos voltar para onde a gente caiu, a gente precisa buscar a face de Deus, se arrepender dos nossos pecados, para que esse amor se renove. E quando eu falo de amor se renovar, não falo de um amor qualquer, mas um amor total, em que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e se importar com Ele mais do que se importar com qualquer outra coisa. Não basta só servir, não basta só amar, não basta só se importar, mas Jesus, ele merece e precisa estar em um lugar de prioridade acima de tudo em nossas vidas. Pois a Bíblia fala que o Senhor espera de nós que nós o amemos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma ou com toda a nossa força. Este é o primeiro mandamento.